Vamos lá, pessoal. Então, estamos aí para mais um webcast sobre Exchange Server, né, no MVP IT Showcast. Olha que legal, né? E esse webcast nós vamos falar sobre recuperação de desastre no Exchange 2010. É um assunto aí importantíssimo, né? Para quem administra aí o ambiente Exchange. Vamos lá. Os palestrantes desse webcast é o Rover Marinho, aí o contato do Rovão, né? rovermarinho.wordpress.com, o blog do Rover, e eu, Sandro Zamboni, está aí o meu site, é o z1br.com.br, onde contém aí também aí o meu blog, entre outras coisas mais, né? Pessoal, nossa agenda, nós temos aí uma introdução à recuperação de desastres e nós vamos falar um pouquinho de cada função aí dos servidores, né? Então nós vamos falar de recuperação de K-Server, recuperação de desastres de Hub Transport Server e recuperação também de Mailbox Server. Além disso, nós temos aí alguns slides referente a um assunto importantíssimo que causa aí, né, pavor, mais ainda do que perder o servidor, que se torna um pouco mais frequente, que é a recuperação de mailbox database, né? Então, é um problema aí que frequentemente ocorre numa organização Exchange, né? Claro, nós vamos ver aí como minimizar ao máximo os incidentes de corrompimento, de mailbox, database, etc. Legal? Vamos lá. Pessoal, nós temos aí, né, o que é o plano de disaster recovery, né? Então, nós temos aí 3 tópicos dentro dessa introdução, que seria essa parte do que é o plano de disaster recovery. Nós vamos falar também de recursos para minimizar ou até anular o downtime, e também nós vamos falar de itens relacionados, né, quando nós falamos de recuperação de desastre, e melhor ainda, quando nós queremos ter um ambiente sem downtime, nós vamos ver aí que nós temos porções que não são só relevantes ao Exchange e que precisam ser tratadas, né? Então, todas as dependentes do Exchange para que o serviço funcione precisam ser tratados também. Nós vamos ver aí nesses itens relacionados. Vamos lá, o que é um plano de disaster recovery? Então, quando nós falamos de disaster recovery, plano de disaster recovery, o pessoal acha que é o especialista lá que você chama na consultoria, o cara vai lá quando sua base está corrompida ou quando você perde o servidor, ele vai lá e faz o disaster recovery, né? Na verdade, pessoal, em alguns casos desse, eu diria que nem disaster recovery é, e sim sorte e até milagre, muitas vezes. Tá? Então, o que acontece é que o ideal é que nós temos que ter um plano de recuperação de desastre. O que consiste esse plano? Item 1 lá, estratégia definida de backup, né? Então, eu preciso ter uma estratégia de backup definida, documentada, né? E melhor ainda, eu preciso testar a integridade desses backups, né? Muitas vezes, o ok lá do software de backup, eu não colocaria minha mão no fogo por aquela verificação. Tá? E não só também com relação a será que está ou não, porque o software falou que sim ou não, mas sim também para treinar o processo de restauração. Então é importantíssimo que os analistas, que o administrador do Exchange, ele teste o processo de restauração para não chegar e ser uma novidade na hora que ele realmente precisa implantar em ambiente de produção. Tá? Então é importante esse teste para que na hora de chegar a uma situação real ele saiba exatamente o que fazer. Tá? Com isso nós conseguimos inclusive diminuir aí o tempo de downtime.
Um outro ponto também que engloba aí um plano de disaster recovery seria, né, a estratégia de restore. Tá? Então, essa estratégia de restauração envolve documentação de todo o processo do restore. Né? O pessoal tem níveis de detalhamento, inclusive de onde está a mídia dos produtos que eu vou utilizar. Poxa, legal, tem que instalar um novo servidor Exchange. Cadê? Cadê a mídia do Exchange? Já não tenho, tem que baixar lá da internet. 2 GB lá tem que baixar da internet. Isso vai consumindo tempo. Então é importantíssimo que você tenha uma documentação de passo a passo como fazer essa restauração, né, envolvendo ambientes e níveis de restauração diferentes. Né? Então, desde como que eu vou restaurar uma mailbox única, né? Ou uma mensagem de uma mailbox, como que eu vou restaurar um mailbox database, como que eu vou restaurar o meu servidor. Então é importante ter essa documentação e tão importante como você testar, você homologar essa documentação. Então é importantíssimo, para quê? Para que no dia que você estiver de férias lá, o seu celular não toque, né, falando para você ir lá, olha, caiu o servidor de Exchange, eu preciso que você me ajude. Não, você tem uma documentação testada, passo a passo, que uma pessoa aí com um mínimo de conhecimento aí no produto consiga fazer esse restore, né, voltar ao serviço. Então isso daí é importantíssimo, tá, pessoal? Rubão, entra aí, fala um oi aí pro pessoal aí. Vamos lá, Rubão. Boa noite, senhores. Boa noite a todos. Nesse webcast que estamos tocando aí sobre Disaster Recovery. O Rodrigo Rodrigues era para estar aqui com a gente, mas ele teve uns probleminhas e infelizmente não vai conseguir estar junto com a gente, mas nós vamos tocar esse webcast, eu e o Sandrão. Vamos lá, Sandrão, vamos continuar? Vamos lá, Rubão. Você tá triste, Rubão? Também. Não, cara, é que eu tava na correria, cara. Cheguei no desespero, numa loucura para tentar chegar cedo, trânsito, horário de verão, aí já viu tudo, né? Então vamos lá, Rubão. Falamos aí primeiro o que é basicamente, né, bem básico mesmo, que é um plano de disaster recovery, né? Pelo menos das documentações básicas que englobam esse plano. Agora nós vamos falar de recursos que nós temos para minimizar ou até anular o downtime aí, né? Recursos esses que muitos deles nós temos incluídos como feature do produto, né? Quer falar deles aí, Rubão? Vamos lá, vamos sim. Bacana. Então, quando a gente fala de recursos para minimizar ou anular o downtime, vale salientar que quando a gente fala de disaster recovery, é um pouco mais abrangente do que falar só de exchange. Então, que você tenha a percepção que quando a gente fala de disaster recovery, a gente tem que contar também com o hardware que nós temos dentro da nossa infraestrutura de network. E aí, se você estiver falando de virtualização, pensar também na tua camada de virtualização, seja ela Hyper-V, VMware ou Zen Server. Sobre esses recursos, umas coisas que são bem interessantes. Primeiro, o DAG. É sensacional o poder do DAG com relação a Disaster Recovery, porque você consegue ter mais de uma cópia de uma database trabalhando, né, sincronizada de forma a ter os seus logs sendo replicados em cada um dos locais físicos e separados ou no mesmo local físico. A ideia do DAG é que ele possa ter desde a replicação de uma única database para dentro de vários servidores internos ou jogar isso geograficamente falando. O projeto que eu acabei de chegar, nós estamos fazendo isso geograficamente. São sites separados, onde nós temos DAG funcionando ativa no site 1 e ativa também no site 2, e vice-versa, cada uma das suas bases passivas estão sendo replicadas nos sites
ao qual elas não estão ativas. Então, você tem um disaster recover disso. Então, o DAG é uma coisa assim excepcional, é fantástico o modo de trabalho, é extremamente simples e o troubleshooting também não requer muito design, principalmente muita experiência, a não ser que você tenha um caso crítico de desastre. Mas um caso muito simples de desastre, a recuperação com a DAG é muito simples. Load balance para casa e hub. É muito importante que a gente saiba diferenciar a palavra load balance de network load balance ou Windows network load balance. Muita gente, quando ouve falar de network load balance, acaba compreendendo que a gente está falando de Windows load balance. Não, não é. Load balance é a ferramenta que consegue fazer balanceamento de carga. E aí nós podemos fazer isso no Case Hub ou através do WNLB, né, que seria o Windows Network Load Balance, ou através de um Hardware Load Balance. Claro que a nossa indicação sempre vai ser para que você venha utilizar um Hardware Load Balance, e principalmente um Hardware Load Balance que consiga não só fazer o Load Balance de IP e porta, mas que consiga também fazer o Service Awareness. Ou seja, checar se o serviço ao qual você está utilizando, seja no CAS, seja no Hub ou em outra plataforma, ele esteja completo, ou seja, esteja no ar. Um exemplo que a gente gosta de dar nesse tipo de cenário, Sandro, é o acesso, né? A pessoa está fazendo um acesso a um site específico, vamos citar aqui um site de uma livraria. E ao fazer o acesso a esse site da livraria, a ferramenta de load balance direciona o acesso para o servidor 1, 2 ou 3. Então está tudo funcionando perfeitamente. Se em determinado momento você ir lá e parar o IS desse servidor 2, a ferramenta de load balance ela continua entregando o IP e porta da mesma forma. Então o IP 1 ele tem entregue, o IP2 ele vai entregar com erro, IP3 ele vai entregar com acerto, 1 com acerto, 2 com erro, 3 com acerto, e assim vai. Então, a ferramenta de load balance que você vem adquirir, seja ela um appliance virtualizado ou um appliance em hardware, que ela venha a ter o serviço de Service Awareness, que você possa checar se o serviço, a porta e o IP estão ativos para que você não venha ter nenhum problema de balanceamento nos seus serviços de Case Hub. Isso daí é bastante importante mesmo, porque geralmente o servidor cai e você não tem na tua ferramenta de load balance nenhum dispositivo igual o Robert falou para você garantir aí o link state daquela máquina e aí você acaba tendo requisições que são anuladas, né? Que simplesmente dá o time aí pro usuário, que vai ter que ficar apertando F5 lá, que nós sabemos também que é complicado esse F5, que o pessoal espera que a máquina, dependendo do load balance, vá lá para o outro, mas muitas vezes isso acaba até sendo populado em cache DNS. Isso acontece muito em NLB, né, Rovão? E a máquina continua, a client continua indo para aquele nó lá que falhou. Então tem que tomar cuidado com isso também. Um outro cenário que é importante, o pessoal que está nos escutando, há poucos dias atrás nós tivemos aí o lançamento do Rollup 4 V2, substituindo o Rollup 4 para Exchange 2010 SP2. E quando a gente fala de Exchange, uma coisa que é importante é que a partir do Service Pack 12 a gente já tem o recurso chamado de Cross-Site Redirect Type. O que é o Cross-Site Redirect? É a possibilidade, isso é muito importante quando a gente fala de Disaster Recovery, porque quando a gente fala de Disaster Recovery, a gente também pode estar falando de um plano de desastre para subir um ambiente de redundância. E imagine que você tem hoje 2 ambientes, faz esse mapinha aí na sua mente, que você tem 2 ambientes. Baseado nesses 2 ambientes, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui, Sandro. Então imagine que nós temos aqui, 2 ambientes. Esses 2 ambientes eles estão divididos por um site de internet, né, por um link de internet. Imagine que aqui você tem o seu servidor CAS e aqui você tem o seu outro servidor CAS. E num determinado momento você tem usuários que façam acesso do site 1 e usuários que façam acesso do site 2. A grande preocupação que você tem que ter, tanto no site 1 quanto no site 2, é se você vai disponibilizar, em caso de disaster recovery, o acesso para esses usuários em multi-sites. Então, até antes do Service Pack, nós sabíamos que se o usuário do site 2 tentasse acessar o CAS, o OWA, na URL, vou colocar aqui o OWA
na URL que está para o site 2, ele automaticamente ou recebia uma caixa pedindo com um endereço de acesso, para que ele clicasse e fosse redirecionado isso para o caso 1, ou ele tinha que fazer essa conexão manual. Eu vi um botãozinho aqui escrito manual para que ele viesse com o botão Connect e conectar. Hoje você já tem essa possibilidade, existe uma opção dentro do OWA Virtual Directory, que você, se você for lá e der um get-OWA Virtual Directory, um pipe FL, você vai ver que vai existir uma propriedade chamada Cross Redirect Site Type. Nessa opção você pode colocar ela como silent, e aí a única configuração que é determinada é que tanto o site 1 quanto o site 2 têm URLs externas configuradas. Sendo assim, o que acontece? Se um usuário do seu site 2 tentar o acesso utilizando o OWA do site 1 ou vice-versa, o próprio Exchange faz esse redirect de um lado para o outro, fazendo o single sign-on sem que você precise ou receber essa tela com a URL de acesso ou o botão de connect, ou ter que relogar o usuário. O processo é automático. Então, ficar bem esperto com relação aos rollups, aos service packs, as novidades que a Microsoft lança nesses produtos, porque isso pode facilitar a vida de vocês com relação a esses lançamentos. Olha aí. Ô, Rovão, percebi que você desenhou aí com tons de verde, cara. Foi proposital? Foi em homenagem ao meu time querido. Então tá bom. Então beleza. Manda ver, fala aí de servidores de stand-by. Pessoal, nós colocamos lá também um outro recurso que nós podemos utilizar para minimizar esse downtime, que seria servidores de stand-by, né? E isso facilitou bastante, principalmente com a popularização de ambientes virtualizados, né? Então eu posso ter, por exemplo, uma maquininha virtual lá que eu deixo em stand-by no caso de uma restauração aí de um servidor de Exchange. Né? Eu consigo aí minimizar consideravelmente uma situação de desastre. Né? Lembrando também que virtualização não supre aí todos, né, os riscos que nós temos com relação a problemas com servidores, né? Nós temos problemas lógicos também. Por exemplo, o Exchange ele pode ter uma indisponibilidade por algum problema relacionado ao sistema operacional, né? Então é importante também nós nos armarmos aí de outras formas para, no caso de que ocorra, né, além de outros recursos aí que nós estamos vendo aí mais específicos, nós tenhamos outros dispositivos para pelo menos minimizar o tempo de parada do serviço. Um processo interessante do que você disse, Sandra, é que é muito normal a gente chegar em clientes e a gente, batendo um papo com o cliente, apresentar a ideia de, poxa, mas como que vai ser a sua redundância de mailbox? Não, a minha redundância está no VMware, minha redundância está no Hyper-V, no VMM, ou está no Zen Server. Indiferente da ferramenta do Hypervisor que você está utilizando, vale salientar que o Windows, ele também pode ter problema. E a partir do momento que você tem um problema no Windows, você tem que trazer a máquina de volta, um backup dessa VM, ou um backup desse sistema operacional. E isso leva tempo. Então, você tem que analisar se o RTO da tua empresa vale a pena, 15 minutos não vai te gerar prejuízo. Se vai gerar prejuízo, é interessante aquela velha regrinha, né? Quem tem um, não tem nenhum. É isso aí. E nós temos aí também, pessoal, redundância de dependências, né, do Exchange, né? Serviços do qual o Exchange é dependente, como o DNS, como o Active Directory, né? Que eu diria aí que é a base do Exchange e também o Global Catalog. Então, sem esses serviços, nós não temos Exchange, né? Então, é importante também pensar na redundância desses serviços de rede também. Eles são tão importantes quanto aí o aplicativo, vamos dizer dessa forma, né? Então, se eu tiver meu DNS parado, eu não tenho AD, consequentemente, Global Catalog também não. Se eu tiver meu AD parado, eu não tenho Exchange, né? Então, é importante nós pensarmos também em tudo, como eu disse antes, em tudo que envolve esse ambiente. Mais para frente aqui, Robão,
Nós temos um slide falando nisso, que são os itens relacionados, né? Inclusive relacionado à infraestrutura, não só dos servidores que vão abrigar aí o Exchange, mas também do ambiente que vai abrigar, né, a solução. Então nós temos aí a infraestrutura de servidores, né? Então é importante, até num cluster aí de virtualização, ter servidores Exchange funcionando em clusters, em nós diferentes, né? Isso daí é bacana até para performance, para você não ter duas máquinas consumindo os mesmos subsistemas daquele nó, né? Servidores em circuitos separados de energia elétrica. Não é que beleza, está tudo funcionando, tudo alegria, está tudo em cluster, aí dá um problema na rede elétrica, cai o ambiente inteiro. Você migrou todos os nós do seu cluster no mesmo circuito de rede elétrica, né? Ou seja, foi tudo para baixo, né? Ou mesmo no break, né? Mesmo no break, né? Então, é importante pensar, quando a gente fala em redundância, claro, né, pessoal, eu não estou nem julgando que todo mundo tem uma infraestrutura parruda para conseguir ter um nível total de disponibilidade, tá? Alguns têm, outros não têm, né? Então, mas é legal, às vezes mesmo com recursos limitados, você pensando nessas melhores práticas, você consegue minimizar, se não sanar aí boa parte desses problemas, né, aumentando o SLA do teu serviço, né? Um outro ponto que eu coloquei aí também, dispositivos de redes diferentes, né? Então conectar os servidores em suítes diferentes, né? Para não ter problema, dá um problema no switch, cai tudo, olha que beleza, né? Roteadores, etc. Né? A parte também, não só, um outro lance relacionado também à performance, mapear discos físicos diferentes do storage. Isso é importante, você tem um problema num disco lá, acaba dando problema em toda a sua parte de casa e hub. Então, o que adiantou você ter 2, 3 servidores? Uma coisa que é interessante também são os processos de mailbox server. As pessoas têm 2 ou 3 servidores utilizando o mailbox server e uma única storage. Então, cuidado, a storage também pode falhar. Então, é interessante se você... E aí, pensando em grande custo, né? Interessante ter mais de uma storage. Poxa, Rover, mas isso é inviável para o ambiente que eu tenho. Então vamos falar um pouquinho de DAS. Vamos falar de discos, né? Mesmo que sejam discos locais de grande potencialidade de rotação, mas vamos falar em separar isso, porque aí pelo menos você tange o disaster recovery de forma correta. Você não fica com seu single point of failure na mão de um único recurso que seria um storage. Você divide isso em várias máquinas, né, Sandro? Então, Rubão, e até com, poxa, o fabuloso recurso do DAG, cara, uma situação de desastre, para você ter um ambiente aí pelo menos funcionando, igual o Huber falou, você pode até ter um servidor de redundância aí, com uma preferência de ativação menor do que os outros, com discos locais. Às vezes não tão performáticos, mas pelo menos você não tem downtime do serviço. Sem dúvida, isso é importante sim. A Microsoft, em alguns artigos, ela até dá o toque com relação a utilizar discos locais com Exchange Server 2010. Óbvio que a gente está falando de discos de de rotação alta, de performance alta, mas é interessante você pensar nesse tipo de solução. A gente não está pensando em custo e muito menos num fornecedor, nós estamos sendo agnósticos pensando na solução. Quando a gente pensa na solução, na arquitetura da solução, vale a pena salientar também o cenário de um servidor em estilo stand-by, claro que dentro da mesma organização, Exchange, e recebendo aí a sincronização das databases, com um número, como disse o Sandro, de referência de ativação maior, para que ele não venha tomar a ativação de uma database em produção. É isso aí, é isso aí. Rubão, conectividade, pessoal, redundância de link é outro ponto também, né? Envio e recebimento de e-mail externo, o que vai adiantar, né, você ter lá 3, 4 servidores casas ou servidor hub se você não tem redundância de link, né? Vai ficar o serviço indisponível, né? Envio, recebimento de e-mail externo, AWA e etc. Uma coisa importantíssima, viu, Sandro? Isso a galera já começou a pedir. E eu vejo que o mercado já tem tido uma atenção um pouquinho melhor para esse item.
Quando a gente fala de redundância de links, geralmente você tem um link da Telefônica, um link da Embratel, um link da Telefônica, um link da RTM ou de outra empresa. Não citando empresas, ok? Só como exemplo. Eu tive uma reunião na quarta-feira com alguns sócios e batendo um papo com eles, um dos serviços que eles foram implementar numa outra empresa, uma coisa totalmente fora do nosso negócio, chegou um determinado momento da implementação que o link de uma fornecedora parou de funcionar, e aí então ativa a redundância, né, automática. Não está ativando no automático. Na verdade ele ativou, só que o link também caiu. Quando eles foram verificar, em contrato estava que um link viria por um determinado local, o outro link viria para outro determinado local, mas na verdade os dois estavam vindo pelo mesmo local. Então, como o problema foi fora da empresa, nenhum dos dois links conseguiu chegar para suprir a necessidade da empresa. Então, parece besteira, mas na hora de contrato, fique muito atento com relação a isso. De onde esses links estão vindo? Saída de rua mesmo. De onde da rua esse link vai chegar para você? Para que você tenha redundância literal, né? Não uma redundância somente no papel. E Rubão, isso daí é um problema clássico, hein, velho? Poxa, o pessoal, principalmente com relação à tecnologia de link. Então, o pessoal também, além do que o Rover falou, prefiram tecnologias diferentes de link, né? Porque acontece muito que você tem um provedor lá que tem a central dele e outro provedor, você acha que está tendo uma redundância, você vai lá e compra seu segundo link com esse outro provedor, e esse provedor, o que ele faz? Ele aluga parte da infraestrutura daquele primeiro. Então, se tem um problema, né, igual aconteceu um tempos atrás, aí, que entrou tudo em loop de N provedores, né? Então é importante você, para evitar essa infraestrutura compartilhada e acabar sofrendo, mesmo tendo 2, 3 links de provedores diferentes, eu também recomendaria vocês utilizarem links de tecnologias diferentes. Bom, continuando aí, tem a parte de redundância também de switches, roteadores hoje em dia, né? Está bem avançado a parte de conectividade, ativos de conectividade, né? Nós temos recursos aí fantásticos de hardware para prover essas tolerâncias. Configuração de times de placa de rede também nos servidores é um outro ponto aí que nós conseguimos minimizar problemas relacionados a dispositivos de rede também, né? Então, se tem uma plaquinha de rede que dá problema, tem uma outra atendendo, né, os meus servidores também. Né? Integridade física dos servidores. Ah, que beleza, hein? Olha só, teu CPD está chovendo dentro do CPD. Então não adianta ter redundância de link, não adianta ter redundância de switch, configurar time de placa de rede. Molha o servidor, vai tudo por água abaixo, literalmente, né, Rubão? Com certeza. Então, condições de segurança, né, pessoal? Limpeza também, temperatura. Eu já vi muitos problemas relacionados à limpeza de servidor, né, que afeta na temperatura. Né? Então, poeira ou a equipe de limpeza, né, já complementando aí o controle de acesso, né? Equipe de limpeza, a tiazinha vai lá e passa o rodo nos cabos lá do servidor. Isso acontece. Né? O nome dela é Tia Denai. A tia Denai vai lá, né, e passa o rodo lá no servidor, né? Limpa, né, começa a borrifar, veja, né, lá no servidor, lá, porque quer deixar limpinho. Né, ela passa o pano forte lá e acaba desligando o servidor. Então, são coisas aí que nós temos que tomar cuidado, né? Pode parecer às vezes até impossível aí, nós podemos até parecer, né, exagerados demais, mas eu já vi alguns casos relacionados a isso. Bom. Vamos lá então, falar um pouquinho de recuperação de K-Server. Começando aí com backup e restore. Quando a gente fala de K-Server, é um processo extremamente importante. Uma coisa que é importante, o pessoal está mandando uma mensagem aqui para a gente.
Diego, segura só um pouco, porque nós estamos sozinhos aqui na apresentação, não temos moderador nesse momento. Então, assim que surgir um minuto, a gente responde aqui sua pergunta, tá bom? Para não ter problema. Tá bom, só que eu estou respondendo aqui para o Diego. Então beleza, show de bola. Vamos lá. Recuperação de cache server. Então, backup e restore, né, de cache server. Vamos falar um pouquinho de backup. A primeira pergunta, o primeiro questionamento que nós fazemos é o seguinte. Quando a gente fala de Exchange Server, vamos lembrar que o Exchange está totalmente agregado a uma partição do Active Directory chamada de Configuration. Dentro da partição de Services vai existir uma partição, uma opção, melhor, um container chamado Exchange. E lá dentro de serviços, né, você vai mexer no Exchange e você vai ver todas as configurações. Poxa, Rover, que bacana, isso é legal. É bem legal mesmo. Se a gente comparar com a versão 2007, 2003 ou 2000, você vai ver que muitos recursos hoje estão todos dentro do Active Directory. Poxa, Rover, mas agora beleza, traça um paralelo e me explica o que isso tem a ver com cache server. Tudo. Se nós estivermos falando de uma recuperação de cache, sem nenhuma modificação dentro do ambiente, perfeito, você consegue voltar esse ambiente de cache e depois baixar o certificado digital e pronto, o ambiente está todo restaurado. Agora, se nós tivermos customizações, tanto de diretório virtual como o RPC Proxy, como o ECP, o Exchange Control Panel, o OWA, se você tiver links de configuração para fazer redirect de página HTTP para HTTPS, se você tiver algum pool de serviços configurado, se você modificou o seu CAS, ao seu IIS do CAS Server, é importante que você faça backup das configurações desse servidor. Em que sentido? Desde uma página que você customizou com o logo da tua empresa, a página bonitinha e tal, até o ponto de um certificado digital customizado, ou de uma porta que você alterou dentro do IS, ou uma customização de login, ou você mexeu nos webconfigs aí do ASP.NET, dentro do Exchange Server. Então é importante que você tenha backup dessas configurações, seja o backup através de uma ferramenta de backup Microsoft, ou seja através de uma ferramenta de backup de terceiro, e que, detalhe, você possa ter um ambiente em paralelo, não é um ambiente dentro do mesmo domínio, mas em paralelo, totalmente segregado, preferencialmente virtualizado, onde você possa fazer o teste de disaster. Ou seja, aquilo foi para o chão e você está recuperando aquilo, tanto com backup de máquina e posteriormente com o backup das configurações do seu servidor e do IS. Isso é extremamente importante, porque quando a gente fala de backup, seja com Server Configuration ou com qualquer outro tipo de métrica, como a gente está mostrando aqui agora, né, de OWA, de Exchange Control Panel, é importante também, numa customização de multidomínios, que você guarde tudo que você fez de modificação aqui, ó, no Auto Discovery Service. Então, uma dica que eu dou para quem estiver se aprofundando no Exchange e quiser trabalhar mesmo com Exchange, existe um livro chamado Exchange Best Practices, que é sensacional, principalmente no que tange a serviços web. Então você pode se aprofundar e entender um pouco mais de como esse recurso funciona. É importante você ter backup dessas configurações? Sim, em caso de customização. Em caso de não customização, às vezes é até mais simples você fazer um recover de servidor, que logo mais o Sandro vai apresentar para a gente, do que fazer um backup e um restore. Mas, se o ambiente for customizado, esse backup tem que fazer parte da tua rotina de Exchange. E falando de restore, é importante a restauração total do servidor ou a restauração em partes do servidor. Se nós estivermos falando de uma restauração total, eu estou falando em nível de SO, ou seja, trazer ou o servidor numa nova instalação, utilizando um servidor que está em stand-by, ou trazendo todo um processo de instalação do zero. Aí eu vou ter que fazer o seguinte, pelo que nós colocamos aqui. Primeiro, preparar o SO, e aí tem um detalhe. Com o mesmo nível de SO, Service Pack e Hotfixes. Rovão, pode gerar problema? Pode. Principalmente se nós estivermos falando de servidor Mailbox em DAG. Se nós estivermos falando de servidor Mailbox em DAG e o Service Pack for idêntico, mas os rollups forem diferentes para a versão daquele sistema operacional, nós temos um grave problema aí, no caso de passar os recursos de um cluster de um lado para o outro.
Ele pode reconhecer a falha desse rollup ou desse hotfix e literalmente fazer um failover, fazer um estado de ping-pong. Ele faz um failover e sobe, faz um outro failover, sobe, faz outro failover. Isso é muito crítico. Até o ponto de você poder corromper o teu core e você ficar sem o serviço. Então, nível de service pack, nível de hotfix, nível de rollup. Você vai instalar todos os recursos e funções do SO. Para isso é importante que vocês, caso você queira, lá no meu blog, lá no rovermarinho.wordpress.com, no processo de instalação do Exchange, nós usamos um script desenvolvido aí pelo Anderson Patrício, por alguns MVPs de fora do Brasil, que fazem o quê? A instalação de todos os componentes do Exchange sem que você precise colocar a mão. Isso é importante, porque você deixa os servidores do mesmo jeito. Depois disso, as configurações de TCP/IP, nome de placa de rede tem que estar idêntico. Lembre-se disso, os nomes têm que ser idênticos aos que estavam. Então, para isso, você precisa de um plano de recover. Depois disso, você vai resetar a conta no servidor, lá do Active Directory, acessar o Active Directory, a U, onde se encontra esse computador, e vai dar um reset. Com um detalhe, não é um delete, é um reset. Você simplesmente vai fazer com que o nosso registro vá ser gerado um novo registro de SID para esta máquina. Ou seja, o registro vai morrer? Vai sim, porque agora ele vai se basear no nome, no guid name da máquina. E baseado no guid name, você vai conseguir colocar essa máquina nova como se ela fosse a antiga. Após isso, você vai ingressar essa máquina no domínio, ela vai receber esse mesmo nome, instalar os certificados digitais e depois utilizar o setup Recovery Server. O que ele vai fazer? É muito bacana, se um dia você tiver a oportunidade de testar isso em laboratório e executar um Recovery Server, você vai visualizar que no log do Exchange Server, ele simplesmente é como se ele fizesse o seguinte, a mídia chegasse para o servidor e falasse, eu quero instalar o Exchange. Ela vai falar assim, só um minuto, deixa eu verificar se você existe no AD. AD, a máquina server 1 existe? Pô, existe, acabou de ser colocada no domínio. Ela tem funcionalidade Exchange? Ele vai lá dentro do Configuration, da partição de Configuration, localiza lá dentro de Services, Exchange, quem é o servidor, qual função que tem, e automaticamente começa a reinstalar o servidor e trazer todas as configurações que antes estavam alocadas no Active Directory para dentro do teu servidor. Posterior a isso. Hein, Rubão? Pode falar. Entreguei o ouro aí, hein, cara? Ninguém mais ganha dinheiro salvando agora o servidor, hein, cara? Nem isso. Agora eu vou entregar mais um ouro. Recurso importante aqui, ó. Vamos economizar tempo, porque tempo é dinheiro. Instalar Service Pack usando o modo de Recovery Server. Opa, peraí. Dentro da mídia de instalação existe uma pasta chamada Update. Então, o que acontece? Você vai simplesmente pegar aquela mídia de instalação, descompactar a mídia de instalação para um diretório virtual, para um CD, para alguma coisa, um lugar que possa ser editado. Você vai colocar todo o Service Pack ou rollup dentro dessa pasta Update. E a partir do momento que ele fizer o Recovery Server, ele terminar de instalar o Exchange, ele também vai terminar de instalar o Update. E você não perde tempo com isso aqui, ó, que é grave, principalmente na instalação de rollups. Demora bastante. Por último, ajustes necessários no IS e pronto, teu servidor caso está no ar. E isso aqui, se você tiver um guia de bolso, um passo a passo, que você já testou em ambiente de virtualização, você reduz muito o tempo. Manda ver, Sandrão. Opa, passei aqui, recuperação de Hub Transport, pessoal. A parte de backup, o que eu tenho no Hub Transport? Lembrando, só isso que eu tenho no Hub Transport, vocês já devem ter percebido, até no caso aí que o Rubão apresentou, pessoal, a maior parte, todas as configurações, basicamente, dos servidores Exchange estão no Active Directory, na partição de Configuration. Tá? Então, o que eu tenho aí, como fazer backup aí do meu amigo Hub Transport? Não muda muito com relação ao caso. Então, eu tenho a opção de fazer backup full do servidor. Então, eu faço backup além de System State, backup a nível de arquivo de todas as partições do servidor. Tenho que fazer backup também dos certificados digitais, incluindo chave privada, viu, pessoal? Muita gente vai lá, pega lá o certificado verdinho, bonitinho,
né, e salva só aquele certificado sem salvar a chave privada. A chave privada é importantíssima, vocês não conseguem utilizar, dependendo do certificado digital, vocês não conseguem utilizar ele se ele não tiver a chave privada. Nós temos lá, basicamente, né, arquivos de configuração, inclusive logs de message tracking, né, tem lá o database configuration do EZ, né, que estão dentro do diretório de instalação do Exchange. Tá? Então, se vocês quiserem fazer um backup a nível de arquivo, seria interessante aí vocês fazerem backup desse caminho de instalação do Exchange. Tá? Não só com relação ao Transports, o Hub Transport, mas também ao CAS, né? O Diego, se não me engano, perguntou com relação aos arquivos de configuração do CAS. Então, se vocês voltarem, né, no slide, vocês vão ver que basicamente todos esses arquivos, o que não está no Active Directory, eu tenho no diretório de instalação do Exchange. A restauração, ela é bem parecida aí na verdade, o processo é o mesmo, tá? Com a única coisa que vai modificar, né, com relação aí, se eu não for fazer voltar o meu backup full do servidor, se eu tiver o backup full, beleza, né? Tem tudo lá, volta o backup full. Né? Mas se eu for fazer a configuração de um novo servidor, basicamente o processo que o Robert comentou aí vale para todas as funções do servidor, claro, né? E os ajustes finais lá, né? Que teria alguma modificação dependendo da função do servidor. O restante do processo é basicamente o mesmo. Sandro, uma pergunta. Se eu tenho um servidor que deu problema e ele é um CAS e um hub, e eu quero agora dividir essas funções, e ele deu pau, eu preciso restaurar, eu consigo só restaurar o CAS, ou ele automaticamente vai fazer o CAS e o hub? Se você tem um servidor com duas funções e você quer separar? Na verdade, ele deu problema, mas eu não quero mais que ele seja hub. Mas no momento do disaster recovery, ele vai trazer os dois, certo? Isso, exatamente, porque ele vai ler as funções desse servidor lá na base do AD. Certíssimo, ou seja, ele vai ler no Active Directory. Sendo assim, se você quiser, não, mas já que deu pau, vamos dividir agora. Sem chance, não dá. Não tem como. A gente fala isso porque tem, cara. Tem gente que tenta fazer essas coisas, não tem como. Você vai ter que trazer o bicho com todas as funções e aí depois você quebra isso numa nova instalação. Né, Robô? Vamos aproveitar, né? Aproveitar que ele caiu. Pessoal, então isso daí é importante, né, salientar, porque assim, é por esse motivo que eu tenho que, esse novo servidor aí, ele tem que ter o mesmo nome do cara que morreu, tá? Ele tem que ter as mesmas configurações TCP/IP, né? Então eu vou resetar a conta lá do AD justamente antes de colocar esse novo servidor do domínio, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Tá? Então, o passo é instalar sistema operacional, atualização, deixar todas as configurações iguais ao servidor que morreu, esse cara ainda em standalone. Aí sim eu vou lá e desvinculo a conta do AD do SID do servidor, né? que foi embora. Essa conta fica lá, né? Flutuando lá no Active Directory, e aí eu coloco esse novo servidor no domínio, para depois instalar o Exchange. Para quê? É justamente isso que o Robert falou, para ele pegar, né, todas as configurações que estão vinculadas com aquele objeto do Active Directory. Tá? Então, muito cuidado aí no passo a passo. Que estão o quê? Oi? Todas as configurações. Como que é a palavra aí, meu? Que estão vinculadas àquele objeto do Active Directory. Pô. Nossa, entendi outra coisa, cara, mas tudo bem, vamos embora. 8 horas da noite, meu, o cara já tá abalado. Horário de verão, né, Rubão? Totalmente, totalmente. Recuperação de mailbox. Vamos lá, Rubão. Vambora. Show de bola. Vamos falar sobre recuperação de mailbox. Daí a gente tem algumas coisas, né? Mailbox daqui a pouco, mailbox server. Beleza. Recuperação de mailbox server. Quando a gente fala de recuperação de mailbox server, uma coisa que é importante, backup. De novo, falando de backup.
Quando a gente fala de backup, é muito simples você entender o que está dentro do Active Directory e o que não está dentro do Active Directory. A gente pode falar pelo seguinte: dentro do Active Directory estão todas as configurações com relação à organização e parte das configurações com relação ao server. Fora disso, o que falta? Mailbox Database, Public Folder, tanto database quanto logs, né? E também algumas configurações que são feitas dentro do servidor. Exemplo, configurações de log, diretório de log. Então, essas configurações você não vai trazer do Active Directory, porque elas estão feitas e setadas dentro do servidor propriamente dito. Porém, um backup simples disso, você consegue trazer esses diretórios e também, principalmente, trazer as databases, os public folders e todos os recursos que você tenha dentro do Mailbox Server. Uma coisa importante de Mailbox Server: se você estiver falando de um servidor e nós estamos falando daquele disaster recovery, de trazer o servidor do zero utilizando o Recovery Server, cuidado, principalmente no que tange a utilizar placas de rede. Nomes de placa de rede: sempre que nós estivermos trabalhando com cluster, as placas têm que estar com o nome correto. Nomes diferenciados geram problemas dentro do cluster service. Então você está trazendo uma máquina de novo para dentro de um DAG. Ela não foi removida anteriormente. O nome das placas tem que estar idêntico ao como era. Então, para isso, você tem que ter todo um processo de desenho e de maturidade dentro da tua infraestrutura para que você consiga determinar o que é um desenho correto e o que é um desenho que não está correto. Você precisa conhecer todo o teu processo de configuração de uma máquina antes de sair dando next, next, finish. Porque caso você faça de qualquer forma, mesmo que você siga os passos aqui do Restore, como nós estamos mostrando, e são idênticos a todos os outros, no caso de Mailbox Server, nós temos um pequeno problema, que é a relação do IP com a DAG. Então, muito cuidado com relação à placa de rede, as configurações dessa placa de rede e ao IP que você está colocando. Não pode ser qualquer IP, porque isso já está registrado dentro da DAG. Algum conselho aí, Sandro? Não, outro ponto importante também, que segue a mesma linha aí dos nomes de placa de rede, né? Isso é importantíssimo, hein, pessoal? Anotem aí, porque pode dar problema no ambiente de vocês, esse lance da placa de rede. Um outro também, que não é tão crítico, mas assim, você pode alinhar isso, seria a parte acho que até deve ter aí, Rovão, deixa eu ler, a parte de unidades de disco, lá, tá lá, é o quinto item, é o quarto item, né? As mesmas letras de unidade, pontos de montagem, se isso estiver bonitinho, em alguns casos seus databases já até sobem montados já. Sem dúvida. Óbvio, uma outra coisa que é importante, quando nós estamos falando de um servidor que trabalha em DAG, o processo é um pouquinho mais complexo. A gente tem que utilizar um Get Mailbox Research para localizar o lag, né? Verificar como ficou esses logs de correção. Posterior a isso, nós vamos ter que remover esse servidor do database, Available Group, da DAG, para depois imputar novamente a conta desse cara dentro do Active Directory. Então, se a gente fosse resumir em passos rápidos, nós teríamos que, primeiro, verificar se existe um lag de configuração de um para o outro. Segundo passo, remover esse servidor de dentro da DAG. Para ir no terceiro passo, resetar a conta e começar todo o procedimento que a gente já estava fazendo nas outras funções. Assim, quando esse servidor volta, ele não atrapalha o funcionamento da DAG. Você tem tempo de configurar as placas de rede, configurar IP, checar configurações. Depois você vai inseri-lo novamente como membro de um DAG para depois receber a replicação dessas databases. Claro, falando isso de um servidor que estava numa DAG. Num servidor que estava fora da DAG, aí o procedimento convencional, como nós explicamos no caso no Hub, eles estão corretos. Pessoal, recuperação de mailbox database. Beleza, hein? Então nós temos aí... Nesse momento eu vou sair porque esses comandos me dão medo. então não vai ter ninguém para tocar a palestra aqui, Robão, que eu também estou indo embora, cara.
Pessoal, temos alguns recursos e ferramentas aí, algumas delas milenares, né, na recuperação aí de mailbox database, né? Particularmente a primeira e a segunda são as milenares aí que eu comentei. Essa ferramenta é aquela que você chega em consultoria no cliente com um valor hora altíssimo e você fica horas e horas olhando para a tela e o gerente de TI quer te bater, né? Porque tá consumindo as horas lá e você só está olhando para a tela, mas não tem jeito, né? Nós estamos falando do fantástico e avassalador EasyÚtil. Tá, pessoal? Essa ferramenta é uma ferramenta importantíssima para a recuperação de mailbox databases corrompidas. É uma ferramenta que, além de ter esse papel de recuperação, né, de mudança aí na base de dados, é uma ferramenta que nos auxilia também a fazer a famosa desfragmentação online, né? Hoje em dia, não tão contundente aí quanto nas versões anteriores. Hoje o Exchange 2010 ele já trabalha muito bem aí com a desfragmentação online, né? Mas aí, em alguns casos ainda nós temos aí essa necessidade de utilizar o EasyÚtil para derrubar o database e fazer essa desfragmentação. Esse processo aí de desfragmentação seria esse /D, essa opção /D. Nós temos outros também, né? Seria o processo de repair e também de restauração. Lembrando que alguns processos desse, né, como por exemplo o de repair, né, nós podemos até ter perdas de informação se eu não estiver rodando um EasyInteg antes, né, Rubão? Porque o EasyÚtil ele não vai buscar linkar novamente as tabelas que eu tenho lá na base de dados. Ele simplesmente não vai corrigir, ele vai passar fogo nas que não estão legais, né? E vão deixar apenas as íntegras. Ele não tem, então é um cara, ele é meio bruto, vamos dizer dessa forma, tá? Então é importante, né, eu utilizar uma outra ferramenta aí que o Rovão vai falar aí, que é o EasyInteg. É uma ferramenta que ele vai refazer esses vínculos, né? Uma ferramenta cuja a utilização dela seria para refazer esses índices antes de nós rodarmos aí efetivamente o EasyÚtil. Tá? Show de bola. Né? Então, nós temos algumas suítes que são algumas opções do EasyÚtil que são bem legais. É uma ferramenta que é importantíssima para quem trata com troubleshooting aí, é importantíssimo vocês conhecerem aí essa ferramenta. Vamos lá, Rubão. Vamos lá. Quando a gente fala de EasyInteg, vou ter que rodar o EasyInteg, vou ter que fazer tudo de novo, esse cara demora pra caramba. Olha o que eu vou fazer aqui, ó, que bonitinho, ó, o EasyInteg já era. Resumindo, a partir do Service Pack 1, nossa, esse 1 ficou um triângulo, mas enfim. A partir do Service Pack 1, nós temos duas novas ferramentas. Você pode checar isso através do site do Exchange Team. Duas ferramentas que foram agrupadas, ou melhor, o EasyInteg foi dividido em duas ferramentas. Uma de nome Mailbox Repair Request e outra de nome Public Folder Database Repair Request. Essas duas ferramentas vêm substituir o nosso amigo EasyInteg nas funções que ele fazia, que era o quê? Simplesmente fazer a checagem, né, da database e fazer com que essa database tivesse o estado íntegro, junto com seus logs e também com o seu banco de dados, para que o Exchange conseguisse executá-la. Então, você pode utilizar esse recurso? Você pode utilizar, mas o ideal é que você utilize as novas ferramentas disponibilizadas aí a partir do Service Pack 1 do Exchange 2010, que é o Mailbox Repair Request e o Public Folder Database Repair Request, para utilizar com essa ferramentinha de reparação de database, né? Integridade de database. Restore, Sandrão? Pessoal, tem a parte aí de restauração. Então, para quem faz backup, é uma opção, não é verdade? Né?
E para quem faz backup, na verdade eu não diria para quem faz backup, mas para quem faz backup e testa o backup, é uma opção também de fazer a restauração aí das suas mailbox databases, inclusive, né, para quem utiliza ainda aí as public folders database também, né, o public folder database com relação a backup, restore, a recuperação de desastre, ela é um pouco mais engessada aí, vamos dizer dessa forma, não tem tanto recurso quanto o Mailbox Database, né? Eu aconselharia, se você utiliza aí Public Folder, eu recomendaria você utilizar a parte de réplicas aí para você não perder informação, né? Na verdade, eu aconselharia você utilizar aí um file server, um SharePoint para guardar seus arquivos. Mas aí é um outro item, já que você usa Public Folder, tem que tomar conta dela também, que é um filho que você colocou no mundo. Bom, pessoal, tem alguns MDLETs aí, né, para nós fazermos aí o restore de um Mailbox Database. Então, eu tenho lá o SAP Mailbox Database para me permitir que o arquivo seja sobrescrito com restore, né? Tem também aí o segundo passo seria restaurar aí a partir de um software de backup, né, o Windows Server Backup, que seja, né, e eu tenho os MDLETs aí também aí para montar o database e setar esse database aí para startar após o montado, né, após aí o boot da máquina, tá? Então ele já sobe aí montado, né? São aqueles checkbox básicos que nós temos nas propriedades do Mailbox Database. Database Portability. Database Portability é um recurso bem bacana que eu consigo fazer o quê? Eu consigo montar um database em outros servidores. Na verdade, em qualquer servidor de Mailbox que faz parte da minha organização. Tá? Eu coloquei aí, pessoal, o processo desse tipo de recuperação de uma forma bem macro, né? No final eu tenho o link da documentação onde vocês podem ver o passo a passo aí bem mais detalhado. O processo, né, de Database Portability é um processo que ele se funde também com o Mailbox, com o Dial Tone Recover, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Tá? Então, eu tenho como principais passos aí desse processo o que? Né? Eu tenho a minha base, a qual eu vou mover aí no estado de Clear Shutdown, né? Então ela tem que estar íntegra, vamos dizer assim. Se não tiver íntegra, eu tenho lá o execute, voltando lá no execute, o execute /R, para fazer a comutação dos logs dentro dessa base. Tá? Então eu preciso dessa base em Clear Shutdown, senão não funciona. Né? Então eu crio um novo database no servidor, tá? Num outro servidor, né? E eu movo os arquivos dessa database que eu quero movimentar para para o local aí onde eu tenho esse novo database. Tá? Eu monto, né, essa base de dados e depois eu aponto com o fantástico CMDLET que eu tenho aí embaixo, né, eu aponto, né, eu faço o apontamento das mailboxes que estavam naquele database antigo para esse novo. Tá? Lembrando que tem uma consideração aí que é importantíssima, que é a parte dos clientes legados, né? Então, se eu tenho aí Outlook que não suporta a parte do Autodiscover, eu preciso configurar manualmente esses caras aí para apontar para o novo servidor. Tá? Se eu tenho aí já Outlook 2007, 2010, essa informação já é pega automaticamente porque ela vai estar no nosso amigo Active Directory. Dial Tone Portability. Olha aí que bacana. Rovão, quando você quiser dar pitaco aí, fica à vontade, tá, cara? Dial Tone Portability, né? Pessoal, eu tenho dois tipos, né? Na verdade, eu tenho três cenários aí para esse tipo de portabilidade de database, vamos dizer dessa forma, né? Eu tenho aí o que eu particularmente considero mais bacana aí, que é o recover no mesmo servidor, onde eu vou fazer, né,
o restore da database antiga no mesmo servidor, né? Eu vou subir o database de Dialtone no mesmo servidor da onde que eu tive o crash aí do database. Então, como que funciona, né? Não, como funciona ainda não, no próximo slide. Mas aí, nesse caso, quais são as vantagens desse cenário? Eu tenho um menor período de downtime, por quê? Porque eu não preciso ficar fazendo movimentação de arquivo, né? Então, poxa, se nós pegarmos um database pequeno, vamos dizer dessa forma, um database de 80 GB, que seja, pequenininho, tá? Eu já tenho um tempo considerável, né, para mim ficar movimentando esse database de um lado para o outro. Tá? Então, se eu for fazer esse recovery no mesmo servidor, eu tenho esse período de movimentação de arquivos aí minimizado. Tá? Eu tenho um outro cenário onde eu vou fazer o recovery num outro servidor. Tá? Eu vou usar um outro servidor para subir aí o mailbox, né? Para fazer aí o Dialtone recover depois. Né? Então, eu subo num novo servidor o database zerado, né? Aponto os meus usuários para esse novo servidor, tá? E depois que eu faço a recuperação do outro, eu devolvo todo mundo de volta, tá? Esse processo já é um pouco mais demorado com relação ao vai e vem aí do serviço. Por quê? Porque eu tenho movimentação de arquivos, né? Do database que eu subi para fazer a recuperação, né, para um database antigo. Então, eu tenho que migrar essas informações. Então, eu tenho essa movimentação de arquivo. Né. Eu também tenho, né, a necessidade de mudar o apontamento das mailbox, né, que é um outro item de configuração aí que também é necessário. E um terceiro cenário, né, eu comentei que tinha 3, vou até voltar aqui o slide, para não atropelar aí, eu comentei que tinha 3, um outro cenário seria esse mesmo cenário utilizando um outro servidor, só que eu não volto os usuários para esse novo servidor, para o servidor antigo, na verdade. Né, eu deixo meus usuários nesse novo servidor. Então, essa é uma outra situação, né, que eu posso também utilizar no caso aí desse Dialtone recover. Pessoal, nós temos aí, né, um passo a passo básico com relação a essas tarefas. Né? Seria criar um mailbox database no mesmo servidor diferente, dependendo do cenário do nosso desastre, né, conforme aí o slide anterior. Então, dependendo da situação, eu posso criar esse database no mesmo ou num servidor diferente. Tem aí um exemplo aí de semi-delete, criando aí o database. Ok? Se eu utilizar um servidor diferente, eu mudo o apontamento dos users mailbox, né, das mailbox para esse novo database. Tá? Então, eu modifico, tem aí o semi-delete, eu mudo esse apontamento para quê? Para que os usuários tenham o serviço disponível. Então, em vez de ficar lá com o Outlook offline, todo mundo é redirecionado para esse database em branco e pelo menos, né, consegue enviar e receber e-mail. Poxa, mas e os e-mails antigos? Calma, os e-mails antigos não estão disponíveis ainda. Eu estou voltando o backup do database que corrompeu, o database antigo que eu perdi. Então, os usuários, né, o Dialtone Portability, né, que é o Dialtone Recover, na verdade, né, ele muitas vezes no mundo real ele causa alguns problemas aí relacionados a chamados de usuário, porque o usuário não tem mais aqueles e-mails antigos temporariamente, né, porque ele está num database novo. Né? A ideia é o quê? É minimizar o downtime do serviço, então o usuário continua conseguindo enviar e receber e-mail. Né? Porém, ele não tem o histórico dos e-mails até que se faça o restore da base antiga. Tá? Pessoal, não preciso mudar o apontamento aí das mailbox, né? Se tiverem aí no mesmo servidor.
monto esse novo database, né? Restauro o database antigo, olha que beleza. Né? E depois nós precisamos retornar os usuários para o database restaurado. Tá? Então Sandrão, é um... Opa! uma coisa que é importante é quando você vai restaurar, galera, os usuários para o ambiente convencional de trabalho, é importante que isso seja feito no período noturno, ok? Porque, principalmente após um desastre, você habilitando um dial tone recover, os seus usuários começam a trabalhar, estão ali, todos empolgados. Você vai lá e tira os serviços do ar de novo, você vai ter um sério problema aí com o negócio da empresa. Então é interessante que você espere que o ambiente fique estável, no outro dia você vai lá, traz os usuários novamente, faz o rebuild, né? Faz o mix entre as duas databases para que o ambiente volte a trabalhar de forma convencional. Só esse adendo aí. É isso aí, é isso aí. Então, poxa, já teve uma situação de desastre de manhãzinha, você subiu, fez todo mundo trabalhar, os caras já estão bravos já, né, Rubão? Aí você vai lá e derruba de novo para voltar, aí já não dá, né? Então, nesse caso aí, pessoal, melhor aí, depois do horário comercial, já pega aquele valezinho para pizza e fica depois do horário aí voltando essa database aí para os usuários no outro dia estar com todas as informações. Né? E o último passo de todos, né, fazer o merge aí desses databases. Então as informações elas são, né, como o Robert disse, aí, mixadas no database e os usuários magicamente terão todas as informações referentes aos seus e-mails. Alguma consideração aí, Rubão? Não, com relação a isso é sensacional. Já usei esse Dialtone em N recuperações e muitos clientes, tanto em São Paulo quanto fora de São Paulo, e o recurso é muito bom. O cliente, vale salientar que em alguns momentos que você tem Outlook 2007 ou 2010 também, no momento que você faz o Dialtone Recover, no momento que o usuário vai abrir o Outlook, ele pergunta se o usuário quer trabalhar offline ou online. Trabalhando online, a caixa postal está em branco, mas ele pode também automaticamente trabalhar de forma offline, visualizar os seus e-mails, jogar isso para um PST, entrar no modo online e trabalhar. Num caso de desastre, a gente muda o cenário, a grama muda de cor, mas o usuário final ele não vai ficar sem mensageria. Ele vai ficar sem histórico pelo servidor Exchange, mas se você utiliza cache local, não vai ter problema algum, porque o usuário vai ter todo o cache dele guardados, tanto em PST quanto em OST. Isso daí é importante, porque muitas vezes, dependendo do usuário, é até imperceptível, porque ele tem o OST lá dele, ele está pesquisando o e-mail, enquanto, na verdade, né, o que ele tem online, né, se o bicho conectar lá no OWA, ele vai ver que não tem mais e-mail, né, mas o OST muitas vezes salva aí com relação à dor de cabeça, de ter que explicar para o usuário o que está acontecendo, né. Vamos lançar uma pergunta para a galera aqui, Sandro, antes da gente falar de demo. A gente sabe que todo mundo gosta de demo, o processo de demo é bem interessante, só que fica mega complexo de termos demo num webcast que a gente tem tanto assunto para ser falado. Então eu gostaria que vocês nos ajudassem aí com a votação de vocês, porque os próximos webcasts são todos de Exchange Server 2013. Então a gente precisa ter uma ideia de o que vocês querem visualizar para conseguir ter um cenário aí que a galera curta. Basta você selecionar o que você prefere e aí o processo já vai ter a sua análise feita. Very good.
Show de bola. A gente já tem aí a decisão da maioria, que é com relação ao mix dos dois conteúdos. Bacana. É interessante a gente saber disso. Show de bola. Vamos lá, Sandrão, pode tocar. Vou colocar aqui o PPT novamente. Obrigado pela resposta aí, senhores. Pessoal, na verdade eu vou ficar devendo uma demo para vocês nesse momento, tá? Mas eu me comprometo a criar uma situação de desastre aí para nós recuperarmos um servidor aí. Eu passo em vídeo aí e mando o link aí, disponibilizo aí na página da Z1BR para todo mundo verificar esse ponto aí. Rovão? Tem alguns links aí também. Eles têm alguns links com relação ao Exchange Server 2010. Vocês já trabalham com Exchange, então vale a pena, assim, uma coisa que eu sempre digo, vale a pena, mesmo que que você não consiga fazer diariamente, uma vez por semana, checar os links, principalmente o link de TeamBlog, que é um link sensacional com relação aos updates, rollups, recursos novos do Exchange Server. Para quem está interessado no Exchange Server 2013, as provas beta saíram, 71341 e 71342. Detalhe, o voucher para a primeira prova já acabou. Questão de horas aí, o voucher sumiu. Mas para a prova 342 você ainda consegue aí fazer uma googada na internet e conseguir um voucherzinho para você fazer o exame de design do Exchange Server 2013, ainda no beta, ok? Então vale a pena seguir a galera do Exchange Team Blog. Próximos webcasts, nós vamos falar aí. Ainda tem mais um, né, Sandro, de 2010, que é o Melhores Práticas para Virtualização. É isso aí. Ainda tem esse sobre Melhores Práticas para Virtualização, que é bem interessante. A gente vai falar de alguns recursos bem legais aqui. Esse webcast, quem toca é você e o Rodrigão, não é? Não, Val, acho que, se eu não me engano, é você e o Rodrigão. Esse. Ah, é? Deixa eu... Não, é o Rodrigão que vai tocar esse webcast. Não é nem eu e nem você, é ele. É o Rodrigo Rodrigues, que escreve Farmer MVP de Exchange, trabalha comigo, né, na mesma empresa que eu trabalho. O Rodrigão, fera demais no Exchange, vai estar falando sobre melhores práticas do Exchange para virtualização. Escreve também junto com o Anderson Patrício aí no andersonpatricio.org. Um abraço aí para esses camaradas que têm feito o Exchange ser tão visível e uma base de conhecimento tão grande no Brasil. Nesse momento, senhores, a gente vai ficar mais um pouco aqui online, esperando aí as suas perguntas para que nós possamos responder. Certo, Sandro? No demais, eu queria agradecer o seu tempo, a sua atenção, pedir que, caso você tenha alguma crítica, sugestão, por favor, não deixe de nos contatar ali pelo canal do blog, seja no meu blog, seja no blog do Sandro, ou seja no blog do MVP IT Showcast.wordpress.com. Lá você vai encontrar toda a lista de palestras e detalhe, essa lista sofreu um update, mais algumas palestras foram colocadas nessa lista de palestras aí, que nós vemos com esse evento chamado MVP IT Showcast, com a ideia de não substituir o TechEd, mas já que não vamos ter o TechEd no Brasil, nesse ano trazer um conteúdo de altíssima qualidade para vocês. Nesse momento eu passo a palavra ao Sandro, meu muito obrigado a todos vocês e até mais. É isso aí, Rovão. É isso aí, pessoal. Obrigado aí por despenderem essa uma hora aí com a gente, um pouquinho, né? Muito obrigado mesmo. Estamos, como o Robert disse, à disposição, né, pelo blog, ou pelo Facebook, por e-mail, por onde quer que esteja. Estamos sempre online aí, prontos para ajudar a tirar dúvidas. E peço aí que vejam a agenda do IT Showcast, que está muito legal. Tem webcasts até dezembro. Nesse bobear, se continuar acrescentando palestras aí, vai ter até o ano que vem, né, pelo jeito, né? Então, estamos aí, pessoal, mais uma vez obrigado, e logo eu coloco a demo aí do Disaster Recovery, senão a gente ia estourar em algumas horas o tempo.
Então, obrigado a todos aí, até mais. E aí, como o Robert disse, estamos aí mais um tempinho aí para quem quiser fazer pergunta. Estamos à disposição. Um abraço, pessoal. Até mais.